Bom dia, boa noite, boa tarde, senhores policiais militares de Rio Grande do Norte e todas as autoridades que nos acompanham, né? Eu hoje tenho a satisfação de receber um praça, colega, amigo, mas de conhecimento técnico, né? Um paladino aí da questão de socorrimento em emergência em APH tático, né? Um cara que vem trazer o seu conhecimento aqui. É de suma importância para você que trabalha na atividade policial ou até mesmo em outras situações, né? Construção civil, em qualquer outro ramo que você possa salvar a vida de um colega que está ali do seu lado. Se ele chegar a se ferir, tiver em estado hemorrágico ou coisa dessa natureza. Mas aqui a entrevista vai ser voltada à atividade policial. E estamos aqui hoje, temos a satisfação de receber aqui o terceiro sargento Radamés. Ele vai dizer a especialização, a questão do seu conhecimento técnico, mas eu quero dar as boas-vindas aqui ao sargento e dizer que o espaço está aí para qualquer praça, qualquer oficial que tenha aquele conhecimento técnico e que seja de grande valia para a Polícia Militar do Rio Grande do Norte e a nossa corporação e nossos associados. Boa tarde, bom dia, né? Não sei a hora que o pessoal vai assistir, Radamés. Eu quero dar as boas-vindas a você e quero que você se apresente, diga a camiseta aí, o que representa, a questão técnica para a gente começar as perguntas aqui, interagir, para que o nosso telespectador tenha acesso a essa informação de grande valia. Olá, meu amigo Vilani. Quero agradecer de antemão a oportunidade que você me deu de estar aqui falando de atendimento pré-hospitalar tático. Eu falo com bastante entusiasmo desse segmento, que é um segmento que já me acompanha há muito tempo. Essa camisa faz parte da Liga Acadêmica de Enfermagem de Emergência e Traumatologia da Uninasal, a qual estou presidindo agora. Ela é voltada à capacitação dos enfermeiros que estão se formando e procuramos fazer uma capacitação continuada e uma capacitação permanente lá na Uninasal, na academia. Certo. Radamés, a gente vai começar como a questão histórica, né? A questão do ponto histórico, como foi que se criou, quem foi que teve a ideia, os criadores, os idealizadores da questão do pH tático. Porque assim, a gente vê que uma coisa é você prestar socorro a uma senhora de idade, a uma pessoa que não está sobre o calor daquela ocorrência, como você prestar, é totalmente diferente de você prestar socorro a um policial que foi baleado muitas vezes, pode ser no braço. Eu quero que você diferencie isso. Se a hemorragia da perna é maior, do braço, do pescoço, se existe, porque a gente fala muito no torniquete, você trouxe até um para mostrar aí. A questão do torniquete, se só coloca na perna, se pode colocar no braço, que você fica à vontade para explicar. Isso aqui é uma aula mesmo, pode ficar à vontade. Um bate-papo. Você pode ficar à vontade de explicar realmente como acontece isso aí. Se a Polícia Militar do Rio Grande do Norte, no caso, e as polícias do Brasil. Lá no meu batalhão, particularmente, a gente cautela na hora que a gente sai de serviço, tem um torniquete ali para cada guarnição. Aí eu pergunto a você se isso é regulamentado, como dar-se-á essa questão desses torniquetes aí para as polícias do Brasil e também para a polícia do Rio Grande do Norte. Pois bem, o atendimento pré-hospitalar tático, né, a medicina de guerra, é muito antiga. Ela é anterior à medicina que nós conhecemos hoje. E tudo que a gente sabe hoje na medicina, ela é oriunda das guerras. Se sabe hoje que se faz transplante de órgãos por causa da guerra, fator sanguíneo por causa da guerra, tudo a medicina tática ela puxou. A guerra ela tem muito a somar com a ciência e com a medicina. E a medicina tática ela remonta aos tempos de Napoleão Bonaparte. O médico Dominique Jean Larrey é um cirurgião do exército francês. Ele é tido como o pai da medicina tática, né? Ele é o criador do SAMU de todo mundo. Ele é o pai do SAMU. Ele criou o SAMU de Paris e tudo começou lá na França. Aqui no Brasil, nós temos a figura do Emanuel Padioleiro, ainda na Segunda Guerra Mundial. Foi o primeiro socorrista tático aqui do Brasil, um baiano, morreu recentemente com 98 anos de idade. Ele é o que nós temos aqui de maior autoridade nesse assunto. Se falando de polícias, você bem falou aí das polícias, eu posso citar o Grupamento Especial de Resgate, lá do Rio de Janeiro, o GESSA, que teve como seu precursor o Dr. Abush. Conheci o Dr. Abush. Em 1991 ele foi fazer curso de medicina de guerra em Israel.
Eu sou dessa escola, me formei socorrista tático lá no Rio de Janeiro e sou muito feliz de ter feito essa capacitação lá. Foi um divisor de águas na minha carreira profissional. Anterior a isso, eu sou oriundo da Legião Estrangeira, lá eu cursei o curso de paramédico, então já fiz muitos atendimentos, já fiz muitas qualificações em regiões conflagradas, mas são experiências distintas, diferentes do que nós nos deparamos comumente nas polícias. Eu entrei na polícia em 2010 e não queria mais nada com a PH, eu vi enterro de trator, o trator pegar um monte de corpos e jogar numa vala e fechar, né? Eu morei na África 2 anos e eu não queria mais nada com a PH em 2010. Foi quando eu comecei a ver companheiros morrer com tiro na perna, com tiro no braço, com pneumotórax, com tiro no tórax, que nós chamamos causa de morte evitável. A gente consegue evitar essa morte. E aí eu decidi voltar a praticar a medicina tática, voltar ao APH. Foi quando eu fiz alguns cursos aqui no Brasil, SAMU, Marinha do Brasil, Marinha do Brasil, e vi que não era a mesma coisa, que não fala a mesma linguagem que é falado nos Estados Unidos, que é falado na Europa, no tocante à medicina tática. E aí eu tive a chance de cursar lá no Rio de Janeiro, no GESSA, Agrupamento Especial de Salvamento e Ação de Resgate. E aí eu vi que eles falam exatamente a mesma linguagem que é falada na Rússia, na China, no Paquistão, nos Estados Unidos, na França. É um protocolo universal. E aí nós começamos as capacitações aqui a nível de Polícia Militar, eu, juntamente com a Subtenente Marivânia, só que nós não tínhamos uma lei que nos amparasse. A gente não tinha um amparo legal. A única lei que existia no Brasil, no tocante a PH tático, era a portaria número 16, 12 de abril de 2018, uma portaria do Ministério da Defesa. E aí nós tivemos muita sorte, fizemos uma sacada, uma jogada de mestre. Foi quando a gente usou o artigo 144 da Constituição, dizendo que somos reservas auxiliares do Exército e como não temos uma lei própria, a gente vai seguir o que existe no Ministério da Defesa. Certo. E aí foi publicado o BG 183, de 1º de outubro de 2020. Reportando essa portaria. Fazendo alusão à portaria 16, do Ministério da Defesa. Certo. Então, nós fomos a primeira e única polícia do Brasil a criar uma lei orgânica. Tudo que sai em BG é uma lei orgânica, tem que se cumprir. Certo. E aí o Ministério da Justiça viu que a gente estava se planejando embaixo, as polícias estavam se organizando embaixo. E aí em 2022 o Ministério da Justiça, ele instituiu uma Câmara Técnica. Não, ainda em 2020 o Ministério da Justiça instituiu uma Câmara Técnica, por intermédio da portaria 212. Em 2022, essa Câmara Técnica, o subproduto dela foi editar a portaria número 98. E essa portaria, ela é diretamente relacionada à Polícia Civil, Militar, Bombeiro, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. Mas tudo começou aqui na PMRN. E aí, mais uma vez, quando saiu essa portaria do Ministério da Justiça, em 2023 a gente fez uma publicação novamente de um boletim geral, o boletim 007, de 1º de julho de 2023, e aí a gente disse que a PMRN, ela segue os mesmos padrões do Ministério da Justiça no tocante a PH tático, a medicina tática. E aí nós criamos uma normativa robusta de atendimento pré-hospitalar tático. Então a PMRN aqui, no cenário nacional, ela é pioneira. Por intermédio disso, a Subtenente Marivânia, ela anda o Brasil todo agora mesmo, ela está no estado do Amazonas, ofertando um treinamento lá, na cidade de Tabatinga, de atendimento pré-hospitalar tático, de tão relevante que são esses serviços prestados. Certo. Radamés, só uma pergunta. Essa normativa do BG 007 2022, né? Ela estipula a questão do uso, de como usar, ou a questão da obrigacionalidade dos batalhões, companhias, ter esse treinamento, dispor do material. Essa portaria, ela normatiza o quê? Eu não conheço, eu não conheço essa portaria, né? Eu vou até dar uma estudada sobre isso, mas essa portaria, ela normatiza o quê em sua essência, em seu bojo de materialidade? A portaria número 98 é uma portaria completa, né? E ela foi... A gente fez a transcrição dela na íntegra. Ela fala desde os treinamentos que devem ser ofertados, aos procedimentos que devem ser feitos,
ao tipo de qualificação que deve ser feita, aos materiais que deve ser utilizado, é uma portaria completa. E lá no BG fala que todos os cursos de formação e de especialização tem que ter na sua grade curricular o atendimento pré-hospitalar tático. Certo. Então essa normativa que Vossa Senhoria e a Submervânia fizeram é uma questão que já estava posto pelo Ministério da Defesa. Da Justiça. Da Justiça, desculpa. Aí vocês refizeram, e lá está de forma memorizada a questão de como usar os materiais. Sim. E aí eu pergunto a você, os batalhões da polícia, das polícias militares do Brasil, segue à risca essa portaria ou deixa a desejar? Como você vê a sua visão em relação a esse ponto aí? Vilani, ainda é uma coisa muito recente, né? Essa questão cultural ainda precisa ser trabalhada. A gente ainda escuta companheiros falar de improvisação de torniquete tático, que vai utilizar um cinto. Ainda faz um paralelo com o filme de MacGyver. Pensa que vai funcionar. Mas não funciona. Não funciona. Só fazendo um paralelo aí, o SAMU do Brasil ele não tem mais de 40 anos. Né? A portaria que criou o SAMU é de 1990. Então ela é muito recente. E a gente vê algumas lacunas no atendimento. Se tratando de atendimento pré-hospitalar, tudo começou lá nos Estados Unidos em 1976. Foi quando um médico ele estava com um avião e sua família, um avião pequeno, ultraleve, o avião caiu, a esposa dele morreu e ele, muito machucado, ele tratou as duas filhas. Posteriormente chegou um socorro médico, uma ambulância, e levou para uma unidade hospitalar pequena daquela cidade do interior, e ele viu que o que ele fez no mato, machucado, ele fez muito mais do que o hospital. Então ele viu a deficiência que era esse atendimento pré-hospitalar e também o intra-hospitalar que deixava muito a desejar. Então esse médico ele criou um programa de treinamento chamado ATLS, à época, que é o Advanced Trauma Life Support, para médicos e enfermeiros, e posteriormente ele criou o PHTLS, o Pre-Hospital Trauma Life Support. Todos esses programas de treinamento eles fazem parte do Colégio Americano de Cirurgiões, mas tudo é muito recente. Então, falando como acadêmico de enfermagem, quando eu vejo um enfermeiro, quando eu vejo um policial, quando eu vejo, seja quem for, falar que não se usa o torniquete, falar que vai improvisar com cinto, desconhecimento técnico. É muito triste isso aí, porque esse cara está dizendo a mim que já tem mais de 10 anos que ele não lê um protocolo de base. Tem muito mais de 10 anos. Entendi. Porque se você olhar o PHTLS, que é a Bíblia do Socorrista, é um livro de 1000 páginas, o PHTLS preconiza o torniquete tático desde a 6ª edição, a gente já está na 10ª. Esse livro é publicado a cada 3 ou 4 anos. Então esse cara, ele não está só desatualizado, ele é um preguiçoso, ele não estuda. Aí ele fica reproduzindo falácia. Não se usa, então vamos fazer isso, vamos fazer dessa forma. Então eu sigo um viés mais pragmático, um viés mais técnico acerca da medicina tática. Certo. A pergunta que eu fiz a você, a questão do torniquete, a questão do local do corpo, porque assim, eu vejo o torniquete aí, ele é pequeno. Como é que você vai colocar isso no tórax? Ou existe o torniquete do tórax, existe o torniquete da perna, do braço? Como a gente usa esse equipamento? Tudo remonta à França, né? Certo. Existe um francês chamado Jean-Louis Petit, ele criou esse equipamento chamado de torniquete, que vem do verbo francês tourner, que é girar, e criou no século XVIII. O que é que existia naquela época? Qual era o atendimento que existia naquela época no tocante à medicina tática? Quando tinha um soldado machucado, um cidadão machucado, um ferimento extenso em membros, em braços ou pernas, o que existia naquela época era pegar uma corda, tentar garrotear esse braço, meter o serrote para cima ou machado, pegar um ferro quente e tentar cauterizar, queimar. Só que não cauteriza, a pele humana ela queima 65 graus. Então aquilo ali ia necrosar instantaneamente, e se o cidadão sobrevivesse apesar disso, eles acreditavam que deu certo. Eu li um livro chamado Vencendo a Morte, um livro espetacular, eu ia até trazer para mostrar. Eles acreditavam no pus bom, o surgimento do pus bom. Quando eles faziam esse processo, a secreção lá, que nós chamamos exudato, o pus, aquela secreção fétida que
que significa que está Inflamação. infeccionado, inflamado. Eles acreditavam que ali era o princípio da cura. E muitas vezes, para apressar essa cura, eles passavam fezes. Então, de tão arcaica que era a medicina na época, mas eles não se atreviam a garrotear um membro inferior, uma perna. Porque quando as artérias elas estão mais profundas, elas orbitam os ossos. E quando eles tentavam garrotear a perna, que cortava esse membro, eles não controlavam a hemorragia, o cidadão morria na mesma hora. Foi quando esse francês ele criou esse equipamento, que tem como princípio a alavanca, né? O princípio da alavanca lá de Arquimedes, e conseguiu parar completamente o fluxo de membro inferior. Então, aquilo, na época, foi um experimento fantástico. Porque era o que tinha na época, garrotear um membro para meter o serrote. Certo, mas tudo aqui. Qual a diferença desse torniquete para uma corda? Se eu pegar uma corda e colocar a questão da força motriz girando, qual é a diferença de uma corda ou de um cinto para este equipamento? Certo. Pois bem. Porque esse equipamento ele consegue estancar e o cinto não. Se é da mesma largura, eu vou fazer a mesma. Certo, muito boa pergunta. Olha só. O torniquete certificado, como esse aqui é de uma empresa brasileira chamada Desmos, isso aqui foi criado especificamente para a Cruz Vermelha, ele passa por uma série de testes para aferir a sua eficácia e confiabilidade. Certo. Então, esse equipamento ele tem uma largura específica, ele não vai se deformar, a pressão dele vai ser uma pressão constante, ele é um equipamento de vasoconstrição tecidual. Imagina só um violão, ele vai apertar seu membro e ele vai ficar como se fosse um violão, ele vai apertar de forma constante. Quando você pega uma corda que tem um diâmetro menor e coloca no braço, se você pegar uma madeira para fazer um molinete para rotacionar, o que é que vai fazer com essa corda? Imagina que as artérias ela está mais profunda, ela está lá próximo do osso. Quando você apertar, se chegar a parar a hemorragia, eu já cortei totalmente a sua musculatura esquelética, eu já cortei seus vasos, já cortei seus ligamentos, já cortei os tendões, ou seja, eu retirei do cirurgião qualquer possibilidade de ele reconstruir esse membro, tá certo? Então nós não fazemos um torniquete improvisado, porque não funciona. Esse equipamento aqui, ele funciona. Se você viu uma imagem de raio-x do torniquete que foi colocado, você vai ver o membro como se fosse um violão. Se você viu uma corda, a corda ela entra dentro do membro, ela entra de forma abrupta dentro do membro e ali ele vai ser sentenciado a amputação. Entendi. Aí me tira outra dúvida, eu tô curiosidade, Radamés. Aí no caso aqui você colocou o torniquete, você apertou. Qual o tempo que você pode manter isso aí? Porque existe o senso comum que tem que estar liberando para a corrente sanguínea. Qual é o tempo que você pode deixar um membro com torniquete, né? Com torniquete? Se você utilizar um equipamento como esse, homologado de forma correta, esse equipamento ele tem 2 horas de segurança. Dá para chegar em qualquer hospital? Dá para chegar em qualquer um. 2 horas é o tempo ideal para se estar com o torniquete aplicado. O segundo colégio americano... Se passar disso. Segundo o colégio americano de cirurgiões, né, braços ou pernas, né, extremidades, ele tem uma tolerância à falta de oxigênio, uma tolerância à isquemia de 4 a 6 horas. Então o torniquete ele é metade desse tempo, então é totalmente seguro. Você não vai ter nenhum dano em decorrência desse equipamento, ok? Nós temos órgãos nobres como coração, pulmão e cérebro que não passa mais de que 4 a 6 minutos sem oxigênio. Mas um braço ou uma perna consegue ficar várias horas. Então é totalmente seguro esse equipamento. Como é que ele funciona? Ele é um equipamento, como eu falei, de vasoconstrição. Você vai colocar ou em braço ou em perna somente, não se usa no tórax, não se usa em pescoço, só em braço ou perna. E ele vai apertar de forma constante, tá certo? Esse membro, ele vai apertar de forma constante e vai parar a hemorragia em curso, tá certo? Por que o cinto ele não funciona? Porque imagina só que eu vou fazer até uma demonstração aqui, eu vou colocar no meu braço para você entender. Quando eu colocar o cinto aqui, que é apertar o máximo que eu puder, isso aqui é o máximo que eu poderia fazer com o cinto. Certo? Mas eu não consigo parar o pulso distal. Se eu colocar um oxímetro aqui, você vai ver que tem a frequência cardíaca aqui. Eu não consigo parar. Só que o torniquete ele vai além disso, porque ele tem um princípio aqui, ó, de alavanca. Então aqui eu consigo imprimir uma pressão adicional. E essa pressão adicional é o que vai fazer parar completamente o sangramento venoso e o sangramento arterial. Tá certo?
Eu posso até contar um caso aqui, com autorização da vítima, claro. Aconteceu com um policial, Sargento Maia, do Batalhão de Choque. Ele se machucou, ele inclusive morava aqui próximo. Ele se machucou em casa, ele estava em casa e tropeçou numa vidraça e cortou a artéria braquial e o nervo mediano. Cortou totalmente. E ele tinha visto, eu já fiz muitas instruções no Batalhão de Choque, ele sempre via as minhas aulas, mas nunca participou de aula nenhuma. Mas na mente dele, aquele conceito de autodidata era fácil de fazer porque ele estava observando. E quando ele se machucou em casa, a primeira coisa que veio na mente é que ele deveria improvisar um torniquete tático. Eu nunca ensinei para improvisar torniquete tático, mas ele fez um paralelo ali na mente dele e tentou em casa. A primeira coisa que ele fez foi lembrar que alguém disse a ele que se colocasse gelo ia fazer uma vasoconstrição. Ele pegou a bolsa de gelo, colocou no ferimento, não parava. E aí sangra bastante na casa dele e ele não aguenta ver aquele sangue ali, ele manda a esposa dele retirar o cinto. E quando retira o cinto, que ele coloca o torniquete no braço, aquele sangue que escorria na casa, ele bate no teto. Depois eu vou passar essa imagem para você colocar para o pessoal ver. O sangue batia no teto. O que é que acontece ali tecnicamente? Imagina que o coração, ele vai jogar o sangue para todo o corpo, através lá do ventrículo esquerdo, vai para todo o corpo. Quando o sangue chega lá na extremidade, as veias vai trazer esse sangue de volta. Uma vez que a artéria está mais profunda, uma vez que eu tenho um sangramento arterial, que era o caso dele, o sangue ele vai sair parcialmente por aquele local que está lesionado, mas grande parte do sangue vai continuar o seu fluxo normal. Vai lá na extremidade e as veias traz de volta. Quando eu coloco um cinto, porque tudo que está mais aparente são as veias. Quando eu coloco um cinto Pressionando. que eu não tenho compressão suficiente para chegar na artéria, eu vou parar somente o sangramento de retorno. É o que o enfermeiro faz para funcionar uma veia quando a gente vai ao pronto-socorro. E aí, quando ele colocou o cinto, ele fechou o sangramento de retorno. Quando fecha o sangramento de retorno, ele aumenta a pressão na artéria. E aí o sangue que ora batia no chão, passa a bater no teto da casa dele. E aí, quando ele descia as escadas da casa dele, era muito próximo do DHPP, quando era aqui na Morgoveia, os companheiros do DHPP colocaram ele na viatura e socorreram. Ele apagou dentro da viatura, entrou em choque hipovolêmico hemorrágico, ele apagou. E o pessoal foi muito rápido, chegaram no Valfredo Gugel, passou alguns dias internado, tomando sangue, e sobreviveu, apesar disso. Tá certo? Mas foi um caso fatídico de que improvisar o torniquete dá muito errado. Uma compressão direta bem feita tinha resolvido o problema dele. Certo. No caso aqui, Radamés, eu lembro muito bem de uma ocorrência lá em Jucurutu que o praça morreu, né? Smith. Eu posso falar porque foi público, né? Ele morreu, levou um tiro na coxa e ele morreu. E eu lembro muito bem que a compressão do sangramento era muito, assim, colocava e não parava de jeito nenhum. Aí eu pergunto a você, se o ferimento a tiro, né, o projetil entrar em qualquer extremidade, se for na virilha, existe a possibilidade de fazer um torniquete ou não? Não, o torniquete ele só serve para extremidades, braço ou perna. Essa área da virilha, do pescoço, da axila, nós chamamos áreas juncionais. Não se faz o torniquete. Existe uma outra técnica, que é um curativo compressivo, através de um preenchimento ali, que a gente consegue parar esse sangramento com uma certa facilidade. Mas o torniquete especificamente ele não vai servir para esse local. Certo. Outra pergunta que eu queria tratar assim, pronto. Nos estandes de tiro, por exemplo, estande de tiro, uma qualificação profissional das polícias, do Corpo de Bombeiro, existe a obrigacionalidade de ter profissionais com torniquetes ali naquela instrução? Olha, não existe, como eu falei, são questões muito novas. Muito nova, né? Aqui no Brasil, a gente ainda está engateando em uma série de temáticas. Imagina só que você vai com sua família ali para Boa Viagem. E lá tem a placa, se você entrar, o tubarão lhe come. Lá na Flórida também tem essa placa. Se você entrar, o tubarão lhe come. Só que em cima da placa tem uma maleta de contenção de hemorragia, com torniquete, com bandagem, com hemostático. Se você for se ferir com o tubarão, alguém vai romper o lacre daquela maleta, vai pegar um torniquete, vai pegar uma bandagem, vai usar. E a única responsabilidade social que essa pessoa tem é ligar para o 91 e dizer: a maleta 23 eu usei um torniquete. O Estado vai vir repor.
Aqui não é obrigado ainda, mas a gente já fez alguns trabalhos interessantes. Não tem obrigacionalidade. Não. E a lei 266 de 1999? Aqui no município, ela não... Essa lei, Queria você falar sobre essa lei. ela é específica de outro segmento. Essa lei é uma lei municipal que fala sobre a obrigatoriedade de se ter um desfibrilador externo automático. Sim, desfibrilador, desculpa, achei que era... É uma lei aqui do município de Natal. Certo, certo. Mas é uma lei muito interessante e muito relevante. Aí dá um programa só para a gente falar sobre infarto agudo do miocárdio, Pronto. falar sobre o atendimento ao paciente infartado, Pronto. que é uma das principais causas de mortes naturais, né? A gente está envelhecendo, o nosso músculo cardíaco vai ficando fraquinho. Então, se dá importância ao infarto agudo do miocárdio também é imprescindível. Então você já está convidado a gente tratar sobre esse assunto aí. Será mais polêmico, mas a gente vai tratar desse assunto aí. Sim, claro. Sim, vamos lá. Então aqui as nossas instituições não têm essa obrigacionalidade de ter. Ainda não, mas a gente fez um trabalho interessante, eu queria só Sim, pontuar. Pontuar aqui, e eu fico muito feliz quando as pessoas eles entendem a proposta, a seriedade do trabalho. Eu tenho um trabalho que eu fiz no Shopping Midway Mall. Eu criei um curso somente para a Brigada de Bombeiros Civis de Midway Mall, chamada PH em Ambiente de Crise. A gente treina a equipe de bombeiro, fecha o shopping no domingo de manhã e a gente faz um treinamento lá. Já teve paciente ferido na praça de alimentação, nos corredores, no banheiro. E fizemos 5 edições desse curso. Todos os bombeiros civis do Shopping Midway Mall, eles têm esse treinamento. E o shopping, ele adquiriu torniquetes para todos os bombeiros civis. Então, uma instituição privada, mas que tem um pensamento social bem nobre, né? Vamos dizer assim. E a responsabilidade também, né, deles são objetivas, que se qualquer cliente ali venha a se ferir e não tiver uma equipe capacitada, poderá vir a óbito e a responsabilidade todinha parte do próprio shopping. E além, ademais, é a questão da vida humana, né? Então, assim, tudo que salva vida, um equipamento desse aqui pode salvar a vida de alguém. Eu vi recentemente aquele vídeo lá do policial que foi baleado em São Paulo, que o colega tava com o torniquete lá, fez lá, aplicou, assim, talvez tenha salvado a vida. Com certeza. Literalmente, então assim, eu vou entrar em contato com você outras vezes, porque eu acho que é de suma importância que a gente tenha a obrigacionalidade de ter um torniquete em cada viatura das polícias e também a obrigacionalidade de qualquer curso técnico que possa haver um ferimento, ter essas situações, né? Recentemente, eu acho que foi quarta-feira passada, agora do mês de maio, um policial disparou no pé, não sei se você chegou a ver. Sim, no próprio pé. Com bala de borracha, né? E fez aquilo, não sei, eu não estou falando que ali precisava de um torniquete, mas poderia ser em outro local, poderia ser no outro colega, então assim... Já foi utilizado muito aqui na nossa polícia. Mas o torniquete, Vilani, ele não é o... Todo mundo, quando lembra de atendimento prostalatato, lembra do equipamento. Porque ele é de fácil utilização, ele tem 100% de eficácia, é um equipamento que vai funcionar, mas o APH é uma ciência, é um mundo, né? A contenção de hemorragias, ela tem outros equipamentos que são tão bons quanto, como hemostáticos, como o próprio conhecimento técnico, você saber fazer uma compressão bem feita. Eu contei aqui o exemplo do Sargento Maia, mas também tem o exemplo do Sargento Maciel. Esses dois sargentos, eu utilizo... Lá de Macaíba? Não, Maciel é aqui de... Macaíba já foi outro. Foi outro. Maciel é aqui do 5º Batalhão, da Força Tática. Marcel Grandão, o careca. Isso. Meu amigo, Marcel. Eu dei instrução a ele, eu fico muito feliz, lá no Batalhão do Choque, um dia só de instrução, aquela correria, aquela curso de Força Tática, mas ele absorveu o conhecimento, eu fiquei feliz. Depois ele me mandou um áudio contando a história da vida dele e é bastante emocionante. Imagina que a mãe dele faz hemodiálise e ela tinha uma fístula no braço, uma fístula arteriovenosa, ou seja, é um acesso que é colocado na artéria. Aquele motorzinho. Isso, porque quando ela vai fazer hemodiálise, para não estar furando todo o local, fura só aquele local ali onde tem a fístula e é feito a hemodiálise. Só que é uma estrutura rígida. E a mãe dele morava só, levantou para tomar uma água na madrugada e bateu aquela estrutura rígida no móvel. E aí tá ligado no tubo central da rua.
na artéria, né? E aí aquele negócio afastou e começou a jorrar sangue dentro de casa. Imagina sua mãe ligando para você, dizendo, meu filho, eu lhe amo, tô morrendo, de madrugada. E aí o sargento Maciel não contou história, né? Saiu correndo, desligou nem o telefone, correu para casa da mãe, acho que era alguns quarteirões, chegou lá, acho que pulou o muro da casa da mãe, e a primeira coisa que ele fez foi uma compressão direta. Uma compressão direta. Quando pegou na artéria, cessou o sangramento. Socorreu a mãe, levou para a UPA e me mandou um áudio emocionado, chorando, dizendo que dá certo, que funciona, que tinha acabado de salvar a mãe. Então, eu fico muito feliz com esses relatos. Dizem que os instrutores estavam com as mãos alheias e eu, juntamente com a subtenente Marivana, a gente acumula algumas centenas de casos assim. De companheiros que salvou a mãe, companheiros que salvou o comandante, companheiros que se auto-socorreu, companheiros que salvou um motociclista na rua. Então a gente tem muita história para contar a esse respeito, né? Então assim, Radamés, então a questão é você... Eu sou um cara que eu acho que o conhecimento técnico ele se faz necessário em qualquer profissão. Sim. Seja na polícia militar, médico, bombeiro, advogado, você tem que ser técnico naquilo que você faz. Ah, você só faz, eu me especializei nisso aqui, então eu faço da melhor forma possível. E você é uma referência, eu tive aula com você em alguns cursos aí, Foi, né, obrigado. no tempo do CIT lá de René, que o capitão René tinha, eu tive aula com você, sabe? O cara é técnico, o cara tem muito conhecimento, e assim, e eu acho que a Polícia Militar, a instituição a qual nós fazemos parte, deve aproveitar mais. Deve valorizar mais o profissional, entendeu? Porque às vezes o sentimento da inveja é muito complicado. Ninguém sente inveja de uma pessoa que viveu o tempo. Ninguém sente inveja de Napoleão Bonaparte, que a gente falou aqui. Ninguém sente inveja de Rui Barbosa. Ninguém sente inveja de Machado de Assis. O cara sente inveja daquela pessoa que está do seu lado. Porque muitas vezes o cara deixa de fazer algo para estar ali se qualificando. A qualificação, você não vai passando, você pega na esquina, não. Você não se qualifica achando, pensando, não. Você se qualifica estudando, dispondo de uma coisa que a gente tem mais precioso na vida, é o tempo. Com certeza. Então, o tempo, a gente abre mão do tempo para ter conhecimento. E algumas pessoas, por não estar disposto a fazer isso, aí ele critica. Mas essa pessoa não sabe fazer nada. Às vezes a pessoa, com todas as venas, é um virador de copo. É uma pessoa que não pega seu tempo para aprender nada, mas ele fica criticando, fica tentando desdenhar, fica tentando vilipendiar a conduta daquele cidadão que se predispôs a aprender alguma coisa. Então, assim, eu fico muito lisonjeado de saber que você é sargento da Polícia Militar, certo? É uma referência. Hoje, quando se fala em PH tático, lembra logo de Radamés, né? Lembra logo de Radamés na Polícia Militar. Então, assim, eu quero dar meus parabéns a você aqui. Quero dizer que em outras oportunidades a gente vai conversar. Esse canal aqui, essa interação que a gente criou com a AME, Associação dos Militares Estaduais do Rio Grande do Norte, é para trazer esse tipo de debate, que o policial se conscientize que isso aqui é vida. Isso aqui é vida. Isso aqui é vida. E é de suma importância que cada dia mais a gente traga outros profissionais que falem dos seus conhecimentos técnicos e que, rapaz, realmente eu vou aprender isso aqui. Talvez um vídeo desse aqui, a pessoa não tenha a mesma... como é que eu falo? As pessoas não vão assistir da mesma forma que fosse uma coisa que fosse fútil. Ou uma dancinha do TikTok, uma dancinha do Instagram. Mas quem tem a responsabilidade, a questão de querer aprender, de querer valorizar a vida, vai ver isso aqui com outros olhos. Então, eu quero parabenizar você, quero agradecer a sua vinda para cá. Você tem seus afazeres também, se dispôs a vir aqui. Eu quero agradecer e que você dê as considerações finais, fale da importância para a corporação, para a atividade policial. E eu quero dizer a você que as portas estão abertas aqui e a gente vai convidar você para outros podcasts aqui, para a gente falar de mais assuntos voltados à questão de saúde dos policiais militares. Oh, que bom, né? Vilani, mais uma vez quero te agradecer essa oportunidade de falar de APH. Falar de APH eu gosto de falar, eu falo com bastante entusiasmo, porque, como eu digo sempre, né? No final de tudo vai ser você e Deus, entendeu?
A gente não tem que fazer querendo a validação de alguém, que alguém vai te elogiar, não. No final de tudo é você e Deus. E o pouco de experiência que eu tenho na área militar, eu sou militar desde 18 anos, não existe nada mais gratificante para um policial, para um ser humano, que você vai olhar para um amigo, aí ele vai dar um bom dia a você, o olho dele tá cheio de lágrimas, ele tá chorando. Eu sei por que tá chorando e ele sabe por quê. E eu tenho alguns amigos que eu ajudei de alguma forma em situações difíceis, né? E ele sabe que está vivo em virtude dessas situações, dessa intervenção. Isso que é bom, que no final é a gente e Deus, que a gente vai poder prestar contas com o grande mestre, né? E eu falo para os alunos que nós devemos quebrar o efeito espectador. Aquele efeito espectador que você dilui a sua responsabilidade nos outros. Alguém tem que fazer alguma coisa, menos eu, né? Toda vez que a gente via um companheiro baleado, um companheiro precisando de ajuda, você tem que entender que Deus botou você naquela cena para você fazer alguma coisa. Se chegar outra pessoa lá, ele vai te ajudar, vai ser vocês dois. Mas você tem que entender, toda vez que eu estou numa cena dessa, eu entendo que aquilo ali é meu propósito, é para mim. E eu vou ajudar o companheiro. E nessa perspectiva, a gente já colheu muitos frutos. Novamente, falar o nome da minha canga, a guerreira, a subtenente Marivana, a gente já colheu muitos frutos. E com relação você bem citou aí, de um praça, eu acredito que essa barreira já está sendo quebrada na instituição. O que vale é o conhecimento técnico. Isso. Outro dia eu levei um cabo de polícia lá para a universidade para dar uma aula. O cara é doutor. Eu fiquei muito orgulhoso que ele deu uma aula para várias professoras, doutoras e mestres. Ele encantou, e é um cabo de polícia. Eu fiquei feliz com ele, e o conhecimento é de quem tem. Quem vai buscar. É de quem tem, tá bom? Então, muito obrigado por abrir esse espaço para falar do APH, para falar um pouco sobre contenção de hemorragia. Estou sempre disponível, quando você precisar é só acionar que eu volto aí para a gente bater um papo sobre a PH. Não, a gente vai fazer uma série de falas nisso aí para que os comandantes, as autoridades constituídas, as próprias empresas privadas devem contratar, tá aí, entre em contato com você e que a gente possa prestar o serviço aos nossos associados, aos policiais militares. Uma coisa que eu admiro muito é conhecimento, e cada um vai buscar, eu digo direto, busque seu conhecimento, se qualifique, se prepare para você dizer, pô, eu sou bom nisso aqui. E você dizer que é bom em uma coisa e eu reconhecer isso, eu não vejo desonra nenhuma em dizer, você é bom no que você faz. Você é bom. As pessoas, elas muitas vezes, elas não querem admitir que uma pessoa é boa no que faz em determinadas, não sei por qual motivo. Mas eu sou muito pragmático nisso, sabe, Eu Radamés? também. Eu sou muito pragmático em reconhecer. Pronto, nós temos referência de armamento, o Valk, que é da minha Meu turma. amigo Valker, O cara o alemão. é um grande conhecedor. E outros que têm conhecedores na área aí, né? Eu trabalho com um cabo que é mestre em bioquímica, né? Então, Muita assim, gente feliz, né? você pergunta qualquer coisa, o cara sabe. Então, assim, o conhecimento é de quem vai buscar, não importa a condição social. É de quem vai buscar, certo? Então, eu quero agradecer a você que nos assistiu até agora. Quero dizer que estamos aqui cada vez mais lutando por direito e mantendo os direitos já conquistados. Forte abraço a todos, que Deus nos abençoe e até a próxima, se Deus assim nos permitir.